Mater misericordiae. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 14 de agosto, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote na Polônia, que no campo de concentração entregou a sua vida para resgatar a vida de um pai de família. São Maximiliano Maria Kolbe morreu na solitária, de fome, para salvar aí a vida deste homem. Então vamos pedir também a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe por todas as famílias. Estamos celebrando nesta semana também a Semana Nacional da Família 2020, que tem como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família se coloca a serviço da igreja e da construção do reino de Deus, começando por nossa casa. A sugestão para esta semana é da vivência de um itinerário de aprofundamento da fé em família a serviço da comunidade. E hoje à noite nós teremos uma hora santa pelas famílias, que faremos através do Facebook às 20 horas. Vamos acompanhar vivendo esta semana com a sua família, a família cristã. O Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, capítulo 19, versículo de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, numa feliz coincidência de estar celebrando a Semana da Família, nós ouvimos este Evangelho. As discussões sobre o divórcio são mais velhas que o Evangelho e tão antigas como o homem. No tempo de Jesus, a questão era polarizada por duas escolas. A representada pelo rabino Hillel, permissiva, era do parecer que um homem que encontrasse uma mulher mais atraente do que a sua esposa e tivesse problemas por causa disso, podia repudiar esta para voltar a casar com aquela. E aqui nós temos um detalhe até muito importante, e esse despedir a mulher não era por motivos sérios, era até muitas vezes por peculiaridades. Aqui se a mulher queimasse o arroz, queimasse o feijão, já era um motivo para mandá-la embora. Os rigoristas, representados pela escola do Rabino Shammai, entendiam que a exceção do Deuteronômio se referia unicamente ao caso de adultério. A questão posta a Jesus pelos fariseus
não é mais do que uma cilada. Querem obrigá-lo a tomar posição por uma escola, por uma corrente. Mas Jesus esquivava-se, declarando-se contrário ao divórcio. Justifica sua posição com dois textos da Escritura, que encontramos no Gênesis 1 e 27 e depois no Gênesis 2, 24. Deus quer que o marido e mulher permaneçam unidos como uma só carne. Não se separa o homem nem a mulher na união que Deus concedeu, mesmo que seja dado por Moisés. O matrimônio é um contrato entre duas pessoas, um contrato de carne, um contrato de verdade. Mas esse contrato também implica a vontade de Deus inscrita na complementariedade dos sexos. O divórcio não tem em conta uma das partes do matrimônio, que é o próprio Criador, a tríplice aliança. Na segunda parte do texto, os discípulos, a sós com Jesus, manifestam perplexidade e dificuldade em assumir tão graves responsabilidades do matrimônio. Lembrando aqui que Pedro era casado. Mas Jesus afirma que só a responsabilidade pela difusão do reino dos céus torna louvável a renúncia ao matrimônio. Nem todos compreenderão as palavras de Jesus. Hão de compreendê-las aqueles a quem é dado isso. Trata-se de uma inspiração interior dada aos apóstolos e àqueles que acreditam. E vamos fazer neste momento a bênção da água, pedindo aí pela sua família, para que reine sempre a paz, o amor e seja afastada toda desunião. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte em origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei ao Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima sexta-feira na paz do Senhor.